Oh, quão bom, agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua ação. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, que nos amarmos uns aos outros, o Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Oh, quão bom, agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, nos amarmos uns aos outros, o Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como vale de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações e possa permanecer em cada vida. Nesse momento, nós estamos aqui nesta noite, nesta quarta-feira, para prestar a Deus o nosso culto, para prestar a Deus a nossa adoração, para prestar a Deus o nosso louvor. Você que está aí assistindo e participando do nosso culto, você sempre será bem-vindo conosco para participar conosco dos cultos na quarta-feira. Nós vamos começar fazendo uma leitura. Vamos aproveitar este momento e fazer uma leitura no Salmo 29. O Salmo 29 nos diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz, glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Nós vamos neste momento, então, orar ao Senhor. Pedir a Ele que Ele aceite a nossa adoração, que Ele aceite a nossa vida diante dEle, que Ele fale conosco, que a Sua palavra possa consolar e vir de encontro com as nossas necessidades nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, nós estamos diante de Ti, meu Deus. Pai, nós estamos aqui para Te cultuar, nós estamos aqui para Te bendizer, estamos aqui para Te adorar. Aceita, pois, a nossa vida diante de Ti. Aceita, pois, a nossa vida diante do Teu altar. Receba nesta noite a nossa oração, a nossa gratidão, os nossos pedidos. Receba, Senhor, o nosso louvor. Meu Deus, nós oramos confiado na Tua misericórdia. Esteja presente nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, então, nós vamos louvar ao nosso Deus com o grupo de louvor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já fui, um adorador por excelência, me tornar. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem uma adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero ser. Uma voz no deserto. Hoje eu quero refletir um pouco com você sobre este tema, uma voz no deserto. Vamos falar um pouquinho sobre deserto. Deserto, na sua integridade, né, a sua palavra, quer dizer o seguinte: lugar inóspito, lugar onde não tem morada, lugar de muito sofrimento, lugar de solidão, lugar de fuga, medo. Isso é um deserto, um lugar inabitado. Um lugar, imagino eu, que ninguém sonha em morar. Às vezes a gente quer conhecer o deserto, principalmente nós que moramos longe do deserto, a gente tem, às vezes, o desejo de ir lá conhecer. Mas nós não temos o desejo de morar, de fixar morada num deserto. Nós também tratamos da palavra deserto, fora da sua literalidade, nós tratamos a palavra deserto falando sobre os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas lutas. Nós costumamos chamar assim, quando nós estamos passando por alguma dificuldade: eu estou num deserto. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma história muito interessante na Bíblia, falando de deserto. A Bíblia nos conta algumas histórias sobre deserto. Eu quero falar de uma mulher hoje chamada Agar. É difícil falar de Agar sem falar de Abraão e Sara. Porque Agar era uma escrava, Agar vivia na casa de Abraão e Sara, e ela servia, né, aquela família. Era uma escrava ali, era uma serviçal. Abraão e Sara tinham uma promessa de Deus, que Deus daria para eles um filho. E o tempo passou, passou-se muito tempo, e nada de filho. Então Sara teve uma ideia: vou convencer Abraão, vou persuadi-lo para deitar-se com Agar, a escrava. E isso ela fez. Ela persuadiu Abraão, chegou nele, conversou com ele, certamente, convenceu-se de que Agar era uma mulher interessante, e Abraão assim o fez. Deitou-se com Agar, e então Agar engravidou-se de Abraão. E eu não quero aqui me ater na história de Sara e Abraão, uma história linda, que é a nossa história. Mas eu quero falar de Agar, uma mulher que foi por algumas vezes para o deserto. Essa história é narrada em Gênesis, lá no capítulo 16, verso 7 em diante, vai falar sobre esta mulher no deserto. Quando Agar engravidou, ela se achou um pouco, né? Poxa, eu estou grávida do meu Senhor. E ela começou a se exaltar. Então Sara não suportou aquele comportamento de Agar. E Sara então começa a humilhá-la, a ponto de Agar não suportar a humilhação que estava passando naquele lugar. Então ela toma uma atitude. Ela vai embora. Ela sai daquela casa, sai daqueles problemas que ela estava vivendo ali. E Agar então foi para o deserto. Ela foi para o deserto literalmente. Ela estava num lugar chamado deserto. Lá no capítulo 16 de Gênesis, o verso 7, quando Agar estava ali, sentada em um lugar, pensativa, preocupada, não via saída
porque ela estava literalmente num deserto, ela não via saída. Então, Deus viu Agar ali naquele lugar e manda um anjo lá conversar com ela. Lá no capítulo 16, o verso 7 diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde você vai? Então o anjo começa a perguntar para ela, de onde ela vinha, para onde ela iria. E ela então respondeu: estou fugindo da minha senhora, estou fugindo de Sara. E o anjo então disse a ela: volte à sua senhora e sujeite-a. Então Agar, com aquela voz que o anjo falando ali com ela, na verdade era a voz de Deus, deu ouvido à voz de Deus. Pensou certamente, pensou e pensou bastante, talvez, antes de tomar a atitude de voltar. Porque Agar, ela estava, naquele momento, em 2 desertos. Ela estava no deserto, propriamente dito, literalmente falando, e ela estava no deserto das suas lutas, dos seus problemas. E foi ali no deserto que Agar, naquela solidão do deserto, ela teve um encontro com Deus. Ela encontrou Deus ali. Quando o anjo fala com ela, é a voz de Deus falando com ela. Agar, então, teve que rever os seus pensamentos e voltar atrás na sua decisão. Não é nada fácil a gente voltar atrás nas nossas decisões. Mas, em Tiago, no capítulo 4, o verso 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Agar, então, deu ouvido à voz do Senhor. Era difícil tomar esta decisão, mas ela tomou. Ela voltou para a casa dos seus senhores, para servi-los novamente. Agar ouviu a voz do Senhor e voltou atrás. E mediante essa decisão de Agar, ela recebeu também ali uma promessa de Deus. Agar teria um filho, e esse filho se chamaria Ismael, que significa Deus ouve. Ismael, filho de Abraão. Quando Ismael nascesse, esse menino seria um guerreiro, geraria uma nação forte e abençoada, que hoje nós sabemos que são os ismaelitas, os árabes, melhor dizendo, para que a gente entenda melhor. Então, a promessa de Agar, de Deus para Agar ali naquele deserto, foi uma linda promessa. E Deus disse mais: ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Está narrado lá em Gênesis, no capítulo 16, a partir do verso 10. Ismael, então, seria a prova de Deus por ter livrado Agar de suas angústias e medos naquele deserto. Mas será que Agar só passaria por aquela prova, voltar lá para a casa dos seus senhores, naquela situação que ela estava? Será que não teria mais lutas, mais provas, mais que ela poderia passar? Será que ela não iria novamente passar por enfrentar outros desertos? Com certeza sim. Com certeza sim. Quantos desertos nós temos passado na nossa vida? Você e eu, nós passamos por muitos desertos. Quando nós estamos nas lutas, nas dificuldades, nós estamos passando pelos nossos desertos. E às vezes, nós não ouvimos a voz de Deus, mesmo no silêncio, porque o deserto também é um lugar de silêncio. Mais tarde,
Sara e Abraão, como eu disse lá no início, era uma promessa de Deus que eles teriam um filho. Mais tarde, então, a promessa se cumpriu na vida daquele casal. Nasce, então, Isaque, filho da promessa de Deus. Foi onde, então, começou toda a confusão. Porque Ismael ficava rindo de Isaque e Sara. E Sara não gostou nada e pediu para Abraão livrar-se de Agar e Ismael. Olha como a guerra começou. Ismael já era um menino grande, porque a promessa se cumpriu anos depois. Então Ismael já era um meninão, digamos assim. E então, ele, não sei porquê, mas ele zombava de Isaque. E Isaque e Sara não foi gostando daquela atitude daquele menino, rindo de Isaque. Será por quê? Então, novamente, Sara teve uma ideia. Sara, então, ela conversa com Abraão, seu marido, e ela diz: olha, eu não estou satisfeita, eu não estou contente com Agar e Ismael, esse menino aqui dentro da nossa casa. Eu preciso me livrar, você precisa se livrar desta mulher. Eu não estou feliz com ela aqui, você precisa dar um jeito. Olha que situação que chega Sara ter que despedir novamente a sua serva. Mas Abraão não pensou muito, não. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis, no capítulo 21 e o verso 14, diz assim, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Veja bem a situação que chegou Sara e Abraão. Ismael era seu filho, mas ele não o poupou naquele momento. Ele despediu. E Agar foi para o deserto. Foi novamente para o deserto. E deserto, de novo, nós podemos classificar 2 desertos. Ela foi para o deserto, literalmente falando. E ela foi para o deserto das suas lutas, dos seus problemas. O que ela levou dava para comer apenas alguns dias. E Agar, agora com aquele filho, com aquele menino grande já, pouca coisa ali para comer, ela não via caminhos para sair daquela situação. E agora não era mais só ela, com o filho no ventre apenas, mas o menino já era grande. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando hoje, que eu estou enfrentando hoje. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meus queridos, que quando a gente vai para o deserto, é porque Deus quer nos ensinar algo. Quer mostrar alguma coisa para a gente. Quer dar visão. Deus quer abrir os nossos olhos para que que você, não olhe apenas para os problemas da vida, mas olha para Ele. Olha para Deus. Ali no deserto, Agar, pela segunda vez, talvez ela tenha esquecido que da outra vez que ela estava ali no deserto, com aquele menino ainda em seu ventre, Deus falou com ela, ela ouviu uma voz lá no deserto. E a voz era de Deus, orientando-a a tomar outra decisão, voltar-se, repensar aquela ideia que ela tinha de ir embora. E ela esqueceu, talvez. Ela esqueceu. Como a gente já viu, o deserto é um lugar sem vida, lugar de solidão, lugar de desprezo, de desespero pela sobrevivência. Imagina Agar agora ali com seu filho, olhando aquele menino. Tudo acabou.
o que ela levou foi pouco, não deu o suficiente para que eles pudessem chegar em algum lugar onde houvesse a possibilidade de sobrevivência. Então, com fome, com sede, Agar também toma outra decisão. Vou deixar o menino e vou me afastar. Vou ficar longe para que eu não veja o sofrimento, para que eu não veja o meu filho morrer. Quantas vezes nós nos afastamos das nossas lutas, dos nossos problemas, nós nos escondemos muitas vezes atrás de nós mesmos, para não enfrentar o problema. Mas como Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Talvez Agar não tenha nem suplicado ali a misericórdia de Deus. Talvez ela não tenha nem se lembrado daquela voz que ela ouviu alguns anos atrás, lá no deserto, que era a voz de Deus. Mas Deus não deixou Agar no deserto sozinha, sem amparo, sem proteção. Lá em Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 14, narra o seguinte: Deus ouviu o choro, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, olha novamente Deus chamando por Agar, fazendo-lhe perguntas. Lá atrás, a primeira vez que ela estava no deserto, Deus a chama e pergunta, de onde vens? Para onde você vai? Agora aqui, Deus pergunta para ela, o que está te afligindo? O que é que te aflige? E logo em seguida, o próprio Deus responde. O anjo dizendo ali para ela, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, Deus ouviu. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Olha que coisa mais linda. A voz de Deus novamente, no momento do sofrimento, no momento de angústia, no momento de dor. Olha a voz de Deus. Naquele deserto onde Agar estava, no deserto do sofrimento, no deserto do desprezo, ela não conseguia enxergar nada. Mas Deus a socorre. Deus a socorre, então ela abriu os olhos. Ela levantou o menino, ela foi até o menino, levantou o menino e logo ela viu ali água. Olha, estava bem perto dela. Encheu de água as suas vasilhas, bebeu, deu para o menino tomar também. Deus estava com Agar. Deus estava com aquele menino. Deus estava com Ismael também. O menino cresceu. O menino viveu ali no deserto. Se tornou aquilo que Deus havia prometido. Se tornou um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã. Então muitas vezes, nós no deserto não conseguimos ver ou ouvir a voz de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, como Deus é misericordioso. Deus, Ele é onipresente. Deus não escolhe lugar para estar. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente na nossa vida, nos nossos desertos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Deus é um Deus presente. Deus estava lá no deserto. O texto nos diz que Deus ouviu o choro, talvez de Agar e de Ismael, do menino. Deus não permitiu que eles morressem ali sem socorro. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus sabe de tudo que nós estamos passando. Deus sabia de tudo que Agar estava sofrendo ali naquele deserto da sua vida. E Deus foi ao seu encontro.
mesmo talvez sem Agar chamá-lo, pedi-lo, mas Deus foi ao seu encontro. Ele ouviu o choro daquela mãe, daquele filho. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus ouve o nosso choro. Deus ouve o nosso sofrimento. Deus vê todas as coisas. E Ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele pode do nada fazer tudo. Agar estava num deserto, literalmente falando. O deserto é um lugar horrível para se viver. Poucas, se você for pesquisar, poucas pessoas. Tem um grupo que vive lá no deserto. Optaram por isso. Mas é um lugar, como já disse, um lugar que não é sonho para ninguém. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para nós ficarmos. As nossas lutas, as nossas dificuldades, o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas elas. Ele está nas nossas lutas diárias. Não se desespere quando você, quando eu, quando nós estivermos passando pelos nossos desertos. Porque deserto é lugar que Deus responde e nos corrige. Deserto também é lugar de aprender. É um lugar onde a gente aprende muita coisa. Você, eu, nós, será que estamos prontos para aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar? Muitas vezes Deus precisa nos levar para o deserto, para falar aquilo que Ele quer falar para nós. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos repreender às vezes. É no deserto que nós ouvimos a voz de Deus. Na bonança, nós poucos aprendemos ou nada aprendemos. O que é que nós podemos aprender na bonança? O que é que nós aprendemos em verdes pastos? Águas tranquilas? Ali não tem nada para nós aprendermos. Nós vamos aprender no deserto. É lá que Agar aprendeu. Foi no deserto, nos seus desertos que ela passou. E nós também podemos aprender muito nos nossos desertos. Senão nós apenas sofremos. Se nós não der ouvido à voz de Deus, nós apenas vamos sofrer. Eu reporto aqui ao povo de Israel, quando passava ali pelo deserto. Olha, eles caminharam 40 anos no deserto. Não era 40 anos a sua caminhada ali naquele deserto. Foi porque não ouviram, não deram ouvido à voz de Deus. Portanto, caminharam 40 anos no deserto. Sabendo que tinham uma Canaã prometida. Sabia que tinha uma terra boa prometida. E quantos não puderam ali entrar? Muitas vezes, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós podemos morrer no deserto. No deserto, alguns historiadores dizem que muitas pessoas perderam os pés, perderam as pernas, devido à areia, aquele local muito ríspido. As pessoas adoeciam ali. Mas o povo de Israel, Deus não permitiu que nem os seus calçados se desgastassem, as suas roupas se desgastassem. Imagina 40 anos, a gente caminhando num deserto, até aqui onde a gente está, um lugar bom, bem preparado para a gente andar. A gente não consegue, as nossas roupas, os nossos calçados certamente vão furar, vão se desgastar. Se nós andarmos por 40 anos, veja bem, o povo andou 40 num deserto. E Deus não permitiu que nada dessas coisas acontecessem com eles. Esse é o nosso Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Em Eclesiastes, no capítulo 7, lá no verso 2, o sábio nos diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela, lá onde tem o luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração.
Você e eu, nós já fomos muito em velórios. A gente já perdeu alguns entes queridos. E quando a gente vai num velório e que a gente vê ali a pessoa inerte, sem vida, quanta coisa a gente aprende. Passa muita coisa na nossa cabeça. É o momento de nós aprendermos. É ali que a gente aprende. Quando a gente vai nas festas, a gente esquece dessas coisas. Esquece do nosso Deus, às vezes até. Esquece dos seus ensinamentos. Então, melhor, diz a palavra de Deus, é ir à casa de luto do que ir à casa de festa. Melhor, muitas vezes, é estarmos no deserto, porque lá nós aprendemos com o nosso Deus maravilhoso, o Deus que tudo pode. Esse é o nosso Deus. Nós queremos encerrar esse momento. Nós queremos encerrar esse momento dizendo para você e para mim. Porque quando eu pensei nessa mulher, H, naquele deserto, com tanta luta e tanto problema, claro que eu pensei nas minhas lutas. Claro que eu pensei nos meus problemas. Também refleti o quanto eu tenho aprendido com Deus. Permita Deus, queridos irmãos, queridos amigos, que nós possamos aprender nas lutas da nossa vida, que nós possamos sair das nossas lutas, que nós possamos ter uma visão que o nosso Deus não é um Deus apenas que está conosco aqui nos nossos desertos. Ele nos preserva aqui para nos levar para um lugar maravilhoso. Ele nos preserva aqui para mostrar para nós. Ele nos ajuda aqui nas nossas lutas. Ele nos ensina nos nossos desertos para dizer para nós, para dizer para mim, para dizer para você que Ele tem um lugar onde Ele quer nos levar. Ele quer nos dar a salvação. Ele quer nos proteger. Ele quer nos livrar de todos esses desertos, de todos esses sofrimentos. Que o Senhor Jesus nos abençoe para que nós possamos chegar nesse lugar maravilhoso, que nós possamos sair dos nossos desertos e eternamente viver num lugar onde não há pranto, onde não há dor, onde não há morte. Que o Senhor nos abençoe. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Incalculável, não tenho interesse, não quero nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim.
essa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o teu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu conheço um amor assim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar o teu lugar em mim. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. E assim, nós vamos encerrar o culto desta noite. Nós queremos orar por você. Nós temos muitas pessoas que precisam, necessitam e carecem da misericórdia de Deus. Nós vamos orar por todas elas. Nós vamos pedir de Deus a misericórdia, nós vamos pedir a cura. Muitas pessoas têm feito pedido de oração para nós que estão doentes. E nós vamos então, agradecidos a Deus por este momento de culto, por esse momento que nós estivemos aqui na presença dEle, nós vamos agradecer e pedir as suas misericórdias sobre aqueles que necessitam da sua bênção. Vamos orar. Senhor Deus, graças nós te damos, ó Senhor, por esses momentos que nós passamos na tua presença. Momento de adoração, momento de alimento espiritual para a nossa vida, para o nosso coração. Graças eu te dou, Senhor, porque, Senhor, tu falaste nos nossos corações, tu falaste conosco, meu Deus. Senhor, tu tem consolado, sim, as nossas vidas. Nós temos confiado em ti, nós temos depositado em ti, Senhor, a nossa esperança. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cuida de cada família, cuida de cada um que está nesse momento necessitando da tua misericórdia. Eu peço, Senhor, pelos enfermos, aqueles que estão acamados, que estão doentes. Senhor, tenha misericórdia de cada um, meu Deus. Vá de encontro com as suas necessidades.
cura, meu Deus, liberta pelo teu poder, pela tua graça. Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Deus, cuida de cada um de nós. Senhor Jesus, que nós possamos ter a tua graça, nós possamos ter a tua bênção cada dia nas nossas vidas. Senhor, eu oro agradecida por este momento, por esses louvores, pela palavra que o Senhor falou nos nossos corações. Graças nós te damos por poder, ó Pai, cultuar o teu nome. Nós oramos agradecidos no nome do teu Filho amado. Amém. E assim, então, nós vamos despedir do nosso culto dessa forma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, e que o Senhor nos abençoe.